Tudo começa quando Renata fala para Jerônimo que não é possível que ele tenha concordado em ajudar Álvaro, e ele diz que sim, porque ele estava correndo perigo, e então conta que alguém mandou matar ele na cadeia, e Renata pergunta quem fez isso, mas Jerônimo diz que não vai contar porque ela vai se irritar, mas Renata insiste, e então ele fala que foi Augusto, e deixa ela sem acreditar. Renata fala que isso não pode ser possível, mas Jerônimo garante que sim, e explica que ele não vai lá e faz, mas manda alguém, e então Renata continua não acreditando e pergunta qual motivo Augusto teria para isso. Jerônimo explica que ele roubou um sarmento da Bonita, e Lázaro sabia disso. Então ele mandou matá-lo para não abrir a boca. Mas Renata diz que isso não faz sentido, porque Augusto é rico e não precisa de uma planta da Bonita. Mas Jerônimo explica que esse sarmento é da melhor uva da região, e que se Augusto tiver em suas terras, não precisará mais negociar com ele. Renata diz que não é possível que eles estejam falando da mesma pessoa, porque esse que Jerônimo está falando parece um demônio. E o Augusto que ela conhece foi um anjo com ela, e Jerônimo diz que pode até ter sido assim, mas é isso que ele é, e que não quer esse homem na vida deles, e então diz que a ama e os dois se abraçam. No dia seguinte, a mãe de Carlos olha a casa que ele vai morar com Matilde. E então fala para Nora que nada ali está refletindo a personalidade de seu filho, e que precisa mudar muitas coisas, mas primeiro vai precisar mudar ela, e então diz que vai transformar Matilde em uma digna esposa de seu filho, e chama ela para ir às compras. Matilde fala que não precisa de nada, porque já tem tudo, mas a sogra fala que tudo que ela tem não vai servir, e garante que seu filho vai ficar deslumbrado quando vê a transformação dela. E então Matilde diz que se for assim então, tudo bem, e as duas vão. Na Bonita, Jerônimo dá risada com Carlos perguntando como assim a mãe dele já aceitou o casamento dele com Matilde, e Carlos diz que não sabe explicar, mas que sua mãe está na casa que eles vão morar, e Matilde está indo para lá, e ela garantiu que vai transformar Matilde em uma digna esposa para ele. Jerônimo diz que o importante é que ela já aceitou, e Carlos concorda, e depois pergunta como foi com Álvaro. Jerônimo conta que ele quer ajuda para não ir para a cadeia, mas garante que não vai fazer isso, e então Carlos conta que Carina já sabe que ele está vivo, e Jerônimo quer saber como isso aconteceu, e Carlos conta que Lázaro foi obrigado a contar, porque Carina estava achando muitas coisas dele. E Jerônimo diz que isso é péssimo, mas vai conversar com ela, porque precisa assumir a responsabilidade, e é uma pena que os dois tenham que passar por isso, porque não merecem. Na cidade, Constanza e Honório recebem Regina e Gonçalo em casa, e eles falam que foram até lá para contar que a denúncia contra a Fina já está feita, e eles acham ótimo, e Gonçalo diz que espera que quando eles voltarem de lua de mel, recebam a notícia de que ela já está presa. Honório aproveita para convidar eles para jantar, porque quer comemorar que Adriana já tem seu sobrenome na certidão de nascimento, e eles super aceitam, e Regina fala que entende a felicidade dele, porque gostaria muito que Roberta aceitasse ter seu sobrenome e de seu verdadeiro pai. Se assim Gonçalo concordar, e ele acha ótimo. Honório fala que então eles precisam ir trabalhar, porque em breve o cunhado vai sair de lua de mel. E então eles se despedem de Constanza e vão. Por outro lado, Carina atende a porta e recebe Jerônimo e Renata, que entram na casa de Alzira e vão cumprimentar ela e seu bebê, e então Carina pede licença, mas Jerônimo pede para ela esperar,
e Renata diz que ele precisa conversar com ela. Então Alzira diz que vai até o quarto, e Jerônimo pede para ela ouvir o que ele tem a dizer. E nisso Lázaro está dizendo para Carlos que está arrependido de ter dito a verdade para Carina, e o cunhado pergunta o porquê, e ele explica que antes ela estava chateada só com ele, mas agora está com todo mundo. Porém Carlos diz que é assim mesmo, e Lázaro fala que está desesperado, mas Carlos deixa claro que as coisas acontecem como devem ser, e não como a gente quer, e então pede para ele ficar tranquilo. De volta à casa de Alzira, Jerônimo termina de contar para Carina o porquê fez tudo isso, e que sabe que Álvaro não é uma boa pessoa, mas precisava preservar pela vida dele, e então ela diz que entende, mas pergunta quem vai entender o lado dela. Renata diz que a entende. Mas agora é a vez dela de decidir, e Carina não sabe o que ela quer dizer, e Renata diz que primeiro decidiram por ela, mas agora é a vez dela de saber o que vai fazer de sua vida, se vai ficar parada, ou refazer sua vida. Afinal agora ela não é mais esposa de Álvaro, porque é viúva, por mais que ele esteja vivo, e deixa Carina pensativa. E nesse meio tempo Constanza está arrumando a mesa do jantar, quando Adriana e Matias chegam e perguntam para que tantos lugares. E Constanza explica que é um jantar para uma surpresa de Adriana, e ela quer saber o que é, mas Constanza diz que não vai contar, porque é surpresa. Matias pergunta quem vai estar lá, e Constanza conta que eles, Gonçalo e também Regina, e Adriana pergunta por Renata, mas Constanza fala que ela está na fazenda, e só chegará no dia seguinte. Matias fala que a surpresa então será em dobro, e Adriana tenta esconder seu anel de compromisso, e Constanza quer saber do que se trata, mas Adriana diz que ela só saberá à noite porque é surpresa. No centro, César recebe uma ligação, e é Julieta querendo saber como ele está, porque na noite anterior já não estava mais reconhecendo ela no fim da festa, e ele fica surpreso perguntando se ficou tão mal assim, e Julieta diz que sim, e então ele fala que não quer deixar ela com má impressão, e convida ela para tomar um café, e Julieta pergunta se a namorada dele não vai ficar com raiva, mas ele diz que ela sabe bem que ele jamais seria infiel, e Julieta fala que acredita muito em amizade entre homem e mulher, e então aceita. No povoado, Renata e Jerônimo estão próximos da igreja, e ela fala que estava pensando, e que já que está tudo bem entre eles, e todas as histórias já foram resolvidas, então acha que vai cancelar a anulação do casamento na igreja. Jerônimo acha ótimo, e diz que isso vai fazer ele muito feliz, e então Renata fala que eles vão continuar casados perante Deus e os homens, mas Jerônimo diz que eles teriam que se casar de novo, e Renata diz que então é isso que eles farão, mas quer um pedido formal, e então Jerônimo garante que vai fazer isso, mas que quer o casamento na Bonita, e Renata super aceita. E eles se despedem para ir resolver suas coisas e combinam de se encontrar em casa. E enquanto isso Matilde chega com sua sogra cheia de bolsas, e fala que nunca em sua vida tinha comprado tanta roupa, e acha que ali tem mais peças do que ela já usou em sua vida inteira. A sogra fala que ela vai ficar maravilhosa com aquelas roupas, e que ficará parecendo aquelas moças que seu filho encontrou quando estava fora do país. E Matilde pergunta se ela realmente acha que ele vai gostar, e ela garante que sim. Ela pega um salto alto, e Matilde diz que não sabe andar com aquilo, e ela garante que vai ensinar. E enquanto isso Jerônimo vai encontrar com o delegado, e fala que Álvaro já está totalmente recuperado, e que já pode ser transferido para a prisão,
E então o homem fala que naquele mesmo momento vai começar os trâmites para a transferência dele. E nisso, Álvaro está esperando o doutor entrar na sala. E quando ele entra, Álvaro dá vários golpes nele, e então pega a roupa e os sapatos dele e também as chaves. E sai do quarto e se esconde, e quando a enfermeira passa, ele foge correndo. A enfermeira chega no quarto e encontra o doutor caído, e então pergunta o que aconteceu, e o doutor acorda e fala que Álvaro fugiu. O delegado continua conversando com Jerônimo, e em seguida recebe uma ligação do médico, que avisa ele que Álvaro fugiu. Ele fica chocado, e então conta para Jerônimo, que fica sem acreditar. Na Bonita, Renata chega e encontra Manuela arrumando tudo, e ela fala que a fazenda está mais bonita porque ela está ali. E Renata confessa que pensou que jamais voltaria, mas Manuela fala que o amor que ela e seu patrão sentem supera qualquer coisa. Renata diz que é verdade. E em seguida o telefone toca e Manuela atende, e passa para Renata dizendo que é Jerônimo. E então ela atende e ele pede para ela chamar Lázaro e ir buscar Carina na casa de Alzira e levar para a fazenda. Renata pergunta o que está acontecendo, e ele pede para ela não fazer perguntas agora, e só fazer esse favor. Então ela diz que tudo bem. E Manuela pergunta o que houve. E ela diz que não sabe, mas provavelmente é algo sério. E então diz que vai procurar por Lázaro. Por outro lado, Roberta vai falar com Regina e pergunta onde ela estava. E Regina conta que estava resolvendo algumas coisas do centro, e chama ela para ir até a casa de Constanza à noite para o jantar de surpresa para Adriana. E Roberta diz que vai pensar. Regina entrega a certidão de nascimento verdadeira com o nome de sua filha, e fala que Roberta agora pode usar esse nome, mas ela diz que não sabe se vai conseguir, porque no início até gostava da ideia, mas agora não tem certeza. Regina diz que ela pode fazer o que quiser, e que seus sentimentos por ela não vão mudar. E então Roberta pensa um pouco e fala que para receber sua herança terá que provar que é a filha dela. E Regina diz que sim, e que o pai dela deixou aquele dinheiro para ela. E acha que também gostaria de dividir com Renata, mas não teve tempo. E diz que se Roberta quiser pode dividir com a irmã. Roberta fala que não acha que ela vá sentir falta, porque tem a casa que seu pai vai dar, e também a fortuna de seu marido, e Regina fica desconfiada. No centro, Isidro chega para falar com Inês e entrega um documento, e ela pergunta do que se trata, e ele manda ela abrir e ler. Inês abre e vê que é o documento oficial do registro da fundação. Aqui ninguém se rende. E então fica muito feliz e abraça ele, e Isidro fala que tem alguém que vai ficar mais feliz, e os dois juntos falam que com certeza é Andrezinho. Adriana chega na cozinha do centro para falar com César, e ele cumprimenta ela como se fosse sua namorada, mas ela fala que eles já conversaram, e que deixou claro que seu coração pertence a Matias, e César diz que não se lembra disso. E Adriana fala que está muito preocupada com isso, porque não sabe se ele não lembra ou não quer lembrar. César fala que jamais faria uma coisa dessas, por mais que esteja triste, e então Adriana fala que ele precisa procurar um médico, porque isso não é normal. Na empresa, Matias fala para Honório e Gonçalo que foi tudo muito bem na conferência. E eles ficam muito satisfeitos com os clientes retornando. E então Matias diz que mais tarde eles se encontram em casa para a surpresa de Adriana, e conta que também tem uma para eles, e Gonçalo curioso pede para ele adiantar o assunto, mas Matias diz que não pode, mas garante que eles vão adorar. Matias sai da sala, e atende uma ligação,
e é Adriana dizendo que não gostou da atitude de César, porque ele não se lembrava de nada, e falou para ele ir ao médico e confessa que ficou muito preocupada. E nesse meio tempo, Renata está tentando convencer Karina de ir para a Bonita, e ela diz que não entende o porquê disso, e Renata fala que foi Jerônimo que pediu, mas Karina fala que não tem nada para fazer lá, e Lázaro diz que se a presença dele a incomoda, ele sai, mas pede para ela ouvir a patroa. Alzira diz que também não entende, e que isso está parecendo uma emergência, mas se o senhor Jerônimo pediu, deve ser algo importante. E então Karina diz que só vai porque Renata está pedindo, e, nisso, Álvaro está fugindo, quando se dá conta que tem policiais procurando por ele, e então corre para a costa do porto e entra em um barco e fica olhando os policiais procurarem por ele. Na Bonita, Manuela serve Jerônimo e Carlos, e em seguida Renata e Lázaro chegam com Karina, e Jerônimo fala que ainda bem que ela já está ali, e então conta que Álvaro fugiu, e acha que ali é o lugar mais seguro que ela pode estar. Manuela diz que esse homem é um desgraçado que só quer acabar com a vida de Karina, e Renata pergunta se ele acha que Álvaro vai atrás dela, e Jerônimo diz que sim, porque ele acha que vai reconstruir sua vida ao lado dela. Karina fala que não quer mais vê-lo, e Jerônimo garante que ela não vai, e Lázaro se oferece para fazer a proteção de Karina de dia e de noite, porque esse homem não vai mais chegar perto dela. Na costa, Álvaro continua olhando os policiais procurando por ele. E então tira a corda do barco e consegue ligar o motor, e em seguida começa a fugir, e os homens se dão conta e começam a correr, mas Álvaro já está indo embora. De volta à fazenda, Jerônimo fala para Karina que ela precisa ficar na fazenda, e que não pode sair sozinha, e então ela agradece. E ele diz que a culpa é dele por ter ajudado o Álvaro. Agora é sua obrigação proteger ela. Jerônimo vai atender seu celular, e nisso Renata fala para Karina que ali ela vai estar protegida, e então Jerônimo fala que recebeu a notícia agora de que os policiais estavam quase pegando o Álvaro, mas ele entrou em um barco e fugiu. Karina fala que talvez ele não volte, mas Jerônimo diz que eles não podem confiar nisso, porque ele é muito obcecado por ela. Renata chama Karina para ir ao quarto, e ela fala que as coisas dela estão tudo na casa de Alzira, e então Lázaro diz que se o patrão permitir ele vai buscar, e então Karina agradece. Renata chama Manuela para ir com elas, e então elas vão, e Lázaro fala para o patrão que ama muito Karina, e que está muito agradecido pelo que ele está fazendo por ela. Mas Jerônimo diz que não precisa agradecer, porque sente um carinho muito grande por eles. Na Cruz de Amor, Augusto encontra com Ezequiel saindo de sua sala, e quer saber o que ele está fazendo ali, e Ezequiel explica que estava um pouco preocupado com o patrão, e Augusto pergunta se ele estava achando que ele também iria tirar a vida como Rafael por causa de uma mulher, mas garante que não é desses que se rende. Mas Ezequiel diz que talvez por Renata ele pudesse fazer alguma loucura. Augusto garante que não, e então manda Ezequiel ir embora. E em seguida pega uma bebida e fala que se Renata está achando que vai continuar com a vida ao lado de Jerônimo, está muito enganada. E grita dizendo que o lugar dela é com ele. Na Bonita, Jerônimo conta que encontraram o barco, mas que Álvaro fugiu, e então Matilde diz que não acha que ele vai voltar, até porque já está livre, mas Jerônimo diz que eles não podem confiar, e que precisam estar atentos a Karina.
Renata comenta que eles vão precisar ir ao México, mas que em breve eles estarão de volta, e então Manuela garante que eles não vão deixar Karina sozinha nem um minuto. A noite chega e Regina vai até o quarto de Roberta e chama ela para irem ao jantar na casa de sua tia, mas ela diz que está se sentindo cansada e quer ficar bem para o casamento dela no dia seguinte, porque jamais imaginou um casamento entre seus pais. Regina fala que está muito emocionada, mas pergunta se Fina tentou entrar em contato com ela, e Roberta garante que não, e que deixou bem claro no hospital que não queria vê-la, até porque sente uma coisa muito ruim por ela, por ter tirado a chance dela crescer ao lado de sua mãe. Regina diz que agora ela já está ali, e que fica muito agradecida à Virgem por dar a chance dela abraçar sua filha. E enquanto isso, já bonita, Karina está em seu quarto rezando e pedindo a ajuda de Deus diante dessa situação. E nesse meio tempo, Regina e Gonçalo já estão reunidos na casa de Honório e Constanza. E Gonçalo pede para o cunhado ficar atento a Roberta nesses dias que eles ficarão de lua de mel. E Honório fala para ele não se preocupar, e Constanza manda eles se divertirem bastante e não pensarem em nada disso. Em seguida, Adriana e Matias chegam e então ela pergunta pela surpresa dela, e Honório entrega um papel dizendo que agora ela é oficialmente filha dele e também de Constanza, e Adriana agradece muito dizendo que eles são o máximo. De volta a Bonita, Renata e Jerônimo falam que já vão dormir, porque no dia seguinte precisam ir viajar, mas Karina chega e pede para eles esperarem porque precisa conversar com eles. Ela começa a falar que todos tomam decisões por ela, mas a partir daquele dia ela está decidida a não deixar mais isso acontecer, e garante que está tomando a responsabilidade de jamais ser maltratada, por mais que essa pessoa seja seu marido, e então fala que vai viver sua vida da forma que nem entender, e ali diante de todos pergunta para Lázaro se ele ainda quer se casar com ela e deixa ele chocado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.